Os verdadeiros primórdios do Império do Mar do Norte podem ser atribuídos a Sweyn Barba Bifurcada, que foi exilado ainda jovem do salão real de seu pai por má conduta. Disse que Sweyn foi criado entre os Jomsvikings, lendários guerreiros marítimos e talvez a força mercenária mais formidável da Escandinávia. Lá, ele criou um laço estreito com o fundador da ordem, Paunatok. Em sua juventude, Sweyn construiu uma reputação temível, saqueando, atacando e aterrorizando as costas dos mares do Norte e Báltico. Sua ameaça se tornou tão grande que ele acabou sendo levado a um conflito aberto com seu pai, Harald Dente Azul. Pai e filho se encontraram em um confronto naval lembrado como a Batalha de Isfjord. Segundo a lenda, foi o próprio Paunatok quem matou Harald com uma flecha. Logo depois, Sweyn foi coroado rei da Dinamarca, garantindo a primeira grande parte do que um dia se tornaria o Império do Mar do Norte. O próximo grande passo de Sweyn rumo ao poder veio através de seu conflito com Olaf Tryggvason, o rei da Noruega. No final do século X, Olaf havia se tornado um dos governantes mais poderosos do norte. Ele havia tomado o controle da Noruega, forçado muitos de seu povo a aceitar o cristianismo e construído um reino forte que estava fora do controle dinamarquês. Para Sweyn, isso era uma ameaça séria. A Dinamarca há muito tempo reivindicava influência sobre partes da Noruega, especialmente Viking, no sul. O governo de Olaf desafiava essa influência e o tornava um rival perigoso. O conflito também era pessoal. De acordo com a Heimskringla, Olaf certa vez tentou se casar com Sigrid, a altiva, mas o casamento não aconteceu porque ela se recusou a abandonar os antigos deuses e aceitar o cristianismo. Dizem que Olaf a agrediu em um acesso de raiva e Sigrid nunca esqueceu a ofensa. Mais tarde, ela se casou com Sweyn Forkbeard e o incentivou a se vingar. Ela lembrou a ele que Olaf também havia se casado com Tiri, irmã de Sweyn, sem sua aprovação. Para Sweyn, isso não era apenas um insulto à sua família, mas também um desafio à sua autoridade. Sweyn não era o único governante que queria Olaf destruído. Ele formou uma aliança com Olaf, o rei sueco, e com o conde Erik Hakonsson, filho do poderoso conde Hakon, que já havia governado a Noruega antes de Olaf Tryggvason chegar ao poder. O conde Erik tinha seus próprios motivos para a vingança e queria restaurar o poder de sua família na Noruega. Juntos, eles planejaram armar uma emboscada para Olaf no mar. Os Jomsvikings desempenharam um papel importante nesse plano. O líder deles, o conde Sigvald de Jomsborg, fingiu ser aliado de Olaf. Olaf confiava nele e acreditava que Sigvald o apoiaria se surgisse algum perigo. Mas Sigvald havia se aliado secretamente a Sweyn e aos outros inimigos de Olaf. Olaf esteve em Wendland, onde tratava de assuntos relacionados às propriedades de sua esposa, Tiri. Quando ele navegou de volta para casa, Sigvald o guiou em direção à ilha de Svolds. Lá, Sweyn Forkbeard, Olaf, o sueco e o conde Erik estavam esperando com suas frotas. Os navios de Olaf avançaram um por um. Os reis aliados observavam de seus navios, esperando pela grande embarcação de Olaf, o Serpente Longa. Sweyn acreditou várias vezes que tinha visto, mas o conde Erik o corrigiu, conhecendo melhor os navios noruegueses. Por fim, o Serpente Longa apareceu. Era o maior navio da frota de Olaf e um dos navios mais famosos das sagas. Quando Sweyn viu o navio, declarou que comandaria aquele navio antes do fim do dia. O conde Erik foi mais cauteloso. Ele avisou que, se Olaf não tivesse outros navios além da Serpente Longa, Sweyn ainda assim não conseguiria tomá-lo apenas com a frota dinamarquesa. Isso mostrava o quão perigoso Olaf era considerado, mesmo quando estava cercado por inimigos. Os homens de Olaf o incentivaram a zarpar e evitar a batalha, já que a força inimiga era muito maior. Mas Olaf recusou. Ele escolheu ficar e lutar. Os navios noruegueses foram amarrados uns aos outros com o Longa Serpente no centro. Olaf se preparou para enfrentar todos os três inimigos de uma vez: Sweyn e os dinamarqueses, Olaf e os suecos, e o conde Erik com seus guerreiros noruegueses. Sweyn Barba de Garfo atacou primeiro.
Ele trouxe a frota dinamarquesa contra os navios de Olaf, mas os noruegueses lutaram ferozmente e expulsaram os dinamarqueses. Olaf, o rei sueco, então atacou, mas seus homens também foram forçados a recuar. A luta mais difícil veio do conde Erik. Ao contrário dos outros, ele não recuou após o primeiro ataque. Ele atacou os navios externos da linha de Olaf, tomou-os um por um e os soltou. Cada vez que um navio era tomado, ele passava para o próximo. Lentamente, ele foi avançando em direção à Serpente Longa. A luta final na Serpente Longa foi brutal. Os homens de Olaf defenderam o navio com grande coragem, mas estavam cercados e em menor número. Os guerreiros do conde Erik embarcaram repetidas vezes até finalmente conquistarem o convés. Quando a batalha foi perdida, Olaf Tryggvason desapareceu. De acordo com a saga, ele pulou do Longo Serpente para o mar. Alguns acreditavam que ele se afogou, outros afirmavam que ele escapou, mas ele nunca mais foi visto governando na Noruega. Com Olaf fora, a vitória pertenceu a Sven e seus aliados. Após a batalha, a Noruega foi dividida entre os vencedores. Olaf, o rei sueco, recebeu partes do país. O conde Erik e seu irmão, o conde Sven, ganharam grandes regiões para governar. Sven, Barba de Garfo, manteve influência sobre Viken, a parte sudeste da Noruega que há muito tempo estava ligada ao poder dinamarquês. Por meio desse acordo, Sven tornou-se o senhor supremo da Noruega, governando indiretamente através de jarls aliados, em vez de governar todo o país sozinho. A Batalha de Svold foi uma das vitórias mais importantes da carreira de Sven. Ela removeu Olaf Tryggvason, restaurou a influência dinamarquesa na Noruega e colocou grande parte do país sob governantes leais a Sven e seus aliados. Sven agora já não era apenas o rei da Dinamarca. Com a vitória em Svold, ele se tornou um dos governantes dominantes do norte. A Dinamarca estava segura. A Noruega estava sob sua influência e o caminho estava aberto para ambições ainda maiores do outro lado do mar. O Império do Mar do Norte ainda não estava completo, mas depois de Svold, um de seus alicerces havia sido lançado. A etapa final e mais grandiosa da ascensão de Sven Barba-Ruiva aconteceu na Inglaterra. Por muitos anos, a Inglaterra sofreu com os ataques dinamarqueses. Sob o reinado do rei Ethelredo, o reino lutava para se defender. Exércitos foram formados, tributos foram pagos e promessas foram feitas. Mas os ataques continuaram. A coroa inglesa parecia incapaz de trazer uma paz duradoura, e a fraqueza do governo de Ethelredo deu a Sven a oportunidade de que precisava. No ano de 1002, Ethelredo tomou uma das decisões mais infames de seu reinado. No dia de São Brício, ele mandou matar os dinamarqueses que viviam na Inglaterra. A crônica anglo-saxônica diz que isso foi feito porque o rei havia sido informado de que os dinamarqueses planejavam traí-lo, matá-lo, junto com seus conselheiros, e tomar o reino para si. É improvável que todos os dinamarqueses na Inglaterra tenham sido mortos. Muitas pessoas de sangue dinamarquês viviam no Danelau e eram tão integradas à sociedade inglesa que tal ordem não poderia ser cumprida em todo lugar. Mesmo assim, milhares de dinamarqueses foram mortos à espada. Para Ethelredo, isso foi um ato de defesa. Para os dinamarqueses, foi homicídio. A tradição posterior afirmava que entre os mortos estava Gunhild, irmã de Sweyn Forkbeard. Se cada detalhe dessa história é certo ou não, o massacre deu a Sueno um motivo poderoso para voltar à Inglaterra. Isso transformou a guerra em vingança, deu à sua invasão uma causa que todo guerreiro de sua frota podia entender. No ano de 1003, Sueno voltou. A crônica anglo-saxônica registra que ele trouxe sua frota para Exeter. A cidade foi traída e tomada, e os dinamarqueses levaram grandes riquezas. De lá, o exército de Sueno avançou pelo sul. Eles queimaram, saquearam e quebraram a força dos ingleses onde quer que pudessem. Um ano depois, ele chegou a Norwich e destruiu a cidade. Ufcetil, o líder dos anglo-orientais, tentou fazer as pazes, mas os dinamarqueses logo quebraram a trégua e marcharam sobre Thetford. Ufcetil reuniu as forças que pôde e os enfrentou em batalha.
A luta foi intensa e muitos homens morreram dos dois lados. As crônicas relatam que os dinamarqueses admitiram nunca ter enfrentado luta pior na Inglaterra do que a imposta por Ulf Cetil. Nem essa resistência deteve Svein por muito tempo. A Inglaterra estava desgastada. O padrão se repetiu por anos. Exércitos dinamarqueses iam e vinham. Cidades eram queimadas, tributos eram pagos. Os exércitos ingleses não conseguiram encurralar os invasores nem impor uma vitória definitiva. Ethelred permaneceu rei, mas sua autoridade enfraquecia. Cada ataque o fazia parecer menos capaz de proteger seu povo. Cada pagamento de Danigel tornava a próxima invasão mais provável. No ano de 1013, Svein estava pronto para a conquista. Desta vez ele não veio apenas para saquear. Ele veio para tomar o reino. Antes de agosto daquele ano, Svein chegou a Sandwich com uma grande frota. De lá, ele navegou ao redor de Anglia Oriental e entrou no Humber. Em seguida, ele subiu o rio Trent até chegar a Gainsborough. Sua campanha foi rápida, organizada e decisiva. O primeiro a se submeter foi o conde Uhtred da Nortúmbria. Depois dele vieram os Nortúmbrios, o povo de Lindsey, as 5 cidades e todo o povo ao norte da estrada de Watling. Eles deram reféns a Svin e aceitaram sua autoridade. Esse foi um ponto de virada. O norte e as antigas regiões dinamarquesas da Inglaterra escolheram Shin. Assim que soube que o norte havia se rendido, Svein ordenou que seu exército fosse abastecido com comida e cavalos. Depois foi para o sul, deixando navios e reféns aos cuidados de seu filho Canuto. Esse também foi um momento marcante na ascensão de Canuto. O jovem príncipe agora fazia parte da conquista de seu pai, aprendendo como a Inglaterra foi conquistada. Sueino cruzou a Watling Street e trouxe seu exército para o coração do reino. A crônica diz que seus homens causaram o maior dano que qualquer exército poderia causar. Oxford se rendeu, Winchester se rendeu, ambas as cidades entregaram reféns. Então Sueno se voltou para Londres. Londres era diferente. Ethelredo estava dentro da cidade e também estava Torquil, o Alto, o grande guerreiro dinamarquês que havia entrado para o serviço de Ethelredo. O povo de Londres recusou-se a se render. Svein atacou, mas a cidade resistiu. Alguns de seus homens se afogaram no Tâmisa durante o ataque e ele foi forçado a recuar. Mas isso não salvou Ethelred. Svein marchou para o oeste até Wallingford e depois até Bath. Lá, o Ealdorman Ethelmar foi até ele com os Tanes do oeste. Eles se submeteram e deram reféns. Com isso, o oeste também aceitou o domínio de Swain. O reino estava desmoronando ao redor de Ethelredo. Depois que Swain assegurou o oeste, ele voltou para o norte para seus navios. Nessa altura, a crônica diz que todo o povo o aceitou como rei. Londres, vendo que o resto da Inglaterra havia se rendido e temendo a destruição, finalmente cedeu também. O reinado de Ethelredo acabou. O velho rei enviou a rainha Emma e seus filhos, Eduardo e Alfredo, para além-mar, para a Normandia. Ele próprio primeiro se retirou para a ilha de Wight e depois também foi para o exílio na Normandia. A Inglaterra, que havia sido governada por gerações pela Casa de Wessex, agora pertencia a Sweyn Forkbeard. Sueno foi coroado e aceito como rei da Inglaterra no ano de 1013. Seu reinado na Inglaterra foi curto, mas sua importância foi enorme. Ele já era o rei da Dinamarca. Desde a queda de Olaf Tryggvason, ele também mantinha o poder sobre a Noruega por meio de Jarls aliados. Agora ele havia tomado a Inglaterra, o reino mais rico do norte. Em uma única vida, Svein havia passado de rebelde na Dinamarca a governante de um império do norte. O Icônium de Emma, escrito posteriormente em louvor à rainha Emma e à casa real dinamarquesa, apresenta essa conquista como o início de um grande destino real. Diz que Svein conquistou grande honra mundana ao governar o império que administrava, afirmando que o Império do Mar do Norte iniciou com ele. O triunfo de Svein foi mais que a vitória de um invasor viking. Foi a queda de um rei inglês e a ascensão de uma nova ordem no mundo do Mar do Norte.
A Dinamarca estava assegurada. A Noruega ficou sob sua influência. A Inglaterra agora o aceitava como rei. Por um breve momento, Swine-Forkbeard estava acima dos três grandes poderes dos mares do norte. Seu reinado não durou muito, pois ele morreu em Gainsborough, em fevereiro do ano 1014, apenas algumas semanas após sua vitória final. Mas sua conquista mudou a história. Isso provou que a Inglaterra poderia ser conquistada por um rei dinamarquês e preparou o caminho para Canuto, que retornaria para construir o império que seu pai havia começado. Sven não viveu o bastante para aproveitar toda a glória da conquista. Na época de sua morte, os alicerces do Império do Mar do Norte já haviam sido lançados. Quando Swine-Forkbeard morreu no ano de 1014, seu império não passou de forma segura para as mãos de seu filho. Canuto ainda era jovem. Ele ficou na Inglaterra com a frota dinamarquesa e muitos que se submeteram a Sven agora estavam incertos. Os nobres ingleses haviam aceitado Sven como rei, mas ainda não haviam aceitado Canuto. O velho rei Ethelredo ainda estava vivo na Normandia, e muitos ingleses agora voltavam seus olhos para ele, não porque o amavam, mas porque ele era o rei que conheciam. Os conselheiros ingleses chamaram Ethelredo e se dispuseram a aceitá-lo de volta, desde que governasse melhor que antes. Foi um momento raro na história inglesa. Um rei que havia perdido o trono estava sendo chamado de volta, mas não sem condições. Ethelredo prometeu ser um senhor melhor para seu povo, perdoar aqueles que se voltaram contra ele e governar de forma mais justa. Assim, Ethelredo retornou do exílio. Cnut não conseguia manter a Inglaterra sozinho. A conquista de seu pai foi repentina e poderosa, mas ainda não estava consolidada. Com Ethelred de volta ao trono, Cnut foi forçado a partir. Antes de partir, a crônica anglo-saxônica registra um último ato de crueldade. Os reféns que haviam sido entregues ao seu pai foram levados para Sandwich, mutilados e deixados para trás. Suas mãos, orelhas e narizes foram cortados. Foi uma mensagem brutal. Canuto havia sido expulso, mas não tinha desistido de sua reivindicação. Ele voltaria. Por um breve período, Ethelredo recuperou seu reino, mas a Inglaterra ainda estava dividida e fraca. O rei havia prometido reformas, mas os velhos problemas continuavam. Os nobres desconfiavam uns dos outros. O país estava exausto após anos de invasão. O norte e as antigas regiões dinamarquesas ainda sofriam influência de Canuto. A casa de Wessex havia sobrevivido, mas não havia recuperado sua força. No ano de 1015, Canuto voltou. De acordo com o Encomium de Emma, Canuto retornou à Dinamarca, reuniu suas forças e preparou uma nova invasão. Thorkel, o Alto, um dos maiores guerreiros da época, voltou para ele e o incentivou a retornar à Inglaterra. O Iconium descreve a frota de Canuto como magnífica e aterrorizante, cheia de homens armados, escudos brilhantes e navios decorados com ouro e prata. O relato foi escrito para elogiar Canuto, mas mostra como seu retorno foi lembrado não como um ataque, mas como a chegada de um rei vindo reivindicar aquilo que acreditava ser sua herança. A crônica anglo-saxônica afirma que Canuto chegou a Sandwich com uma grande frota. De lá, ele navegou para o oeste e começou sua conquista novamente. Wessex se rendeu a ele e ele tomou reféns do povo. Logo depois, o poderoso Ealdorman Eadric Streona, o conde da Mércia, juntou-se a ele com 40 navios. Isso foi um golpe sério para Ethelredo. Eadric já era há muito tempo um dos homens mais perigosos da política inglesa. Ele era inteligente, ambicioso e não era confiável. Sua decisão de se juntar a Canuto mostrou que, mesmo entre a elite inglesa, a confiança em Ethelredo estava desmoronando. Enquanto Canuto avançava, a Inglaterra entrou em crise. No norte, Edmundo, filho de Ethelredo, havia começado a agir com independência cada vez maior. No ano de 1015, dois importantes tanes dos 5 burgos, Sigefrid e Morcar, foram assassinados em Oxford. A viúva de Morcar, Ealdgith, foi capturada pelo rei Ethelredo e levada para Malmesbury. Edmundo foi até lá, tomou-a contra a vontade de seu pai e se casou com ela.
Ele cavalgou ao norte até Nortúmbria, onde o povo se submeteu a ele. Isso foi mais que um casamento, foi uma jogada política. Edmundo fortalecia seu poder mesmo com o pai vivo. Ele estava se tornando o homem que muitos ingleses procurariam quando Ethelredo não pudesse mais defender o reino. Canuto e Edmundo estavam agora ascendendo ao mesmo tempo. Canuto era filho de Sweyn Barba Bifurcada, herdeiro da conquista dinamarquesa da Inglaterra. Edmundo era o filho sobrevivente mais forte de Ethelredo, herdeiro da antiga casa real de Wessex. Entre eles havia um reino destruído. No ano de 1016, Ethelredo morreu. Ele morreu em 23 de abril, dia de São Jorge, após um reinado longo e conturbado. Poucos reis ingleses enfrentaram tamanha desgraça. Ele havia perdido seu reino uma vez, retornado do exílio, e então assistiu Cnut invadir novamente. Sua morte deixou a Inglaterra dividida. O povo de Londres escolheu Edmundo como rei, enquanto outros se submeteram a Cnut. A partir desse momento, a guerra se tornou uma disputa entre dois jovens reis. Edmundo ganhou o apelido de Ironside porque lutava com tanta força e resistência. Ele não herdou um trono pacífico. Ele herdou um reino sob ataque, com inimigos dentro e fora de suas fronteiras. Mesmo assim, ele não desmoronou, ele lutou. Cnuto I sitiou Londres, mas a cidade resistiu. Londres permaneceu leal quando muitos outros haviam se rendido, e sua defesa se tornou um dos pontos mais fortes da causa de Edmundo. Cnuto tentou tomar a cidade à força, mas ela resistiu a ele. Edmundo então foi até Wessex e reuniu apoio. Os homens de Wessex o aceitaram e ele reuniu um exército contra os dinamarqueses. A guerra avançou rapidamente. Os dois lados se enfrentaram repetidas vezes, nenhum conseguindo destruir o outro de imediato. O primeiro grande combate aconteceu em Penswood. Edmundo enfrentou as forças de Cnuto ali e, em seguida, encontraram-se novamente em Sherston. A batalha em Sherston foi dura e sangrenta, durando mais de um dia. Os ingleses e os dinamarqueses sofreram perdas, e nenhum dos lados obteve uma vitória definitiva. E então veio Brentford. Edmundo lutou perto da cidade de Londres. Os ingleses tiveram sucesso lá, mas muitos dos próprios homens de Edmundo se afogaram no Tâmisa porque atravessaram com muita pressa em busca de pilhagem. Ainda assim, Edmundo mostrou que Canuto podia ser derrotado. A luta continuou. Canuto continuava perigoso e Edmundo precisava continuar recrutando exércitos de um país exausto. A última grande batalha aconteceu em Assandun, em outubro do ano 1016. Lá, Edmundo reuniu um grande exército inglês e enfrentou Canuto em batalha aberta. Deveria ter sido o momento em que a Inglaterra foi salva, mas a velha fraqueza voltou. Edric Streona, que já havia mudado de lado antes, traiu os ingleses no pior momento possível. Segundo a tradição, ele fugiu com seus homens e ajudou a virar a batalha contra Edmundo. A derrota em Assandun foi devastadora. Muitos dos maiores nobres ingleses foram mortos. Guilherme de Malmesbury escreveu mais tarde que, no campo de batalha, Canuto destruiu um reino e que a flor da Inglaterra murchou ali. Ela foi lembrada como a batalha que quebrou a última grande resistência à conquista dinamarquesa. Mas Edmundo sobreviveu. Ele escapou para o oeste e ainda tentou continuar a guerra. Canuto o perseguiu até Gloucestershire. Ambos os reis lutaram muito. Ambos haviam perdido homens. Ambos sabiam que a Inglaterra não aguentaria uma guerra interminável. Neste ponto, as fontes começam a contar uma das histórias mais famosas da época. A crônica anglo-saxônica apresenta a versão mais simples. Por conselho dos conselheiros reunidos, os dois reis fizeram as pazes. Eles viraram aliados e irmãos jurados. Eles confirmaram o acordo com promessas e juramentos. Edmundo ficou com Wessex, enquanto Canuto ficou com Mércia e a parte norte da Inglaterra. Essa é a versão sóbria. Mas escritores posteriores transformaram o encontro em algo maior. No encômium de Emma, Edmundo teria oferecido combate singular a Canuto em um momento anterior da guerra. Canuto, apresentado como sábio e cauteloso, recusou-se a lutar no momento errado.
Ele disse que esperaria por um momento melhor, quando a batalha fosse apropriada e a vitória mais certa. O objetivo da história era mostrar que Canuto não era um covarde, mas um governante que sabia quando lutar e quando esperar. Na obra Flor da História, de Rogério de Wendover, há um capítulo dedicado às consequências de Assandun e ao lendário combate singular entre o rei Canuto e o rei Edmundo travado em seguida. Relata-se, alguns dias após a trágica batalha na qual tantos nobres guerreiros caíram, o rei Edmundo perseguiu Canuto, que agora devastava Gloucestershire. Os dois reis se prepararam para se encontrar perto de Deerhurst. Edmundo posicionou seu exército no lado oeste do rio Severn, enquanto Canuto e seus homens se reuniram na margem leste, cada rei se preparando para o confronto iminente. Quando os exércitos estavam prestes a se enfrentar, o traiçoeiro conde Edric chamou os chefes e lhes dirigiu estas palavras: Nobres guerreiros, por que arriscamos tão tolamente nossas vidas em batalha por nossos reis, se nossas mortes não garantem o reino para eles, nem põem fim à sua ambição insaciável? Meu conselho é este: que os que lutam pelo reino façam isso sozinhos. Pois qual pode ser a ganância pelo domínio quando a Inglaterra, que já foi suficiente para 8 reis, agora não é suficiente para 2? Que eles cheguem a um acordo ou resolvam a questão em combate singular pelo trono. Esse discurso foi recebido com aprovação pelos chefes reunidos, e a decisão deles foi comunicada aos 2 reis, que consentiram com a proposta. Existe uma pequena ilha chamada Osney, localizada na foz do rio Severn. Os reis atravessaram para essa ilha, adornados com suas melhores armaduras, e começaram seu duelo fatídico diante dos olhos de ambos os exércitos. Eles lutaram bravamente, aparando os golpes de lança um do outro com seus escudos fortes, até que ambas as lanças se quebraram. Então, sacando suas espadas, eles travaram uma batalha feroz corpo a corpo, com suas espadas batendo contra os elmos com tanta força que faíscas voavam a cada colisão. A coragem de Edmundo era evidente enquanto lutava com um coração ardente, sua força crescendo a cada golpe. Ele ergueu a mão direita, brandindo sua espada com força tremenda, desferindo golpe após golpe sobre a cabeça de Knut, como se estivesse lançando relâmpagos em vez de golpear com uma espada. Com o prolongamento da batalha, Knut sentiu suas forças diminuírem e percebeu que não suportaria o ataque por muito tempo. Considerando suas opções, ele decidiu tentar a paz. No entanto, sabendo que Edmundo queria matá-lo, Knut, com astúcia e determinação, respirou fundo e avançou contra Edmundo com renovada determinação. Então, de repente, ele recuou e com uma voz cheia de respeito pediu uma pausa, solicitando um momento de diálogo. Edmundo, sempre o guerreiro cortês, abaixou seu escudo no chão e ouviu atentamente Knut, que falou assim: Até agora cobicei seu reino, o mais bravo dos homens. Mas agora percebo que desejo não apenas o seu reino, mas acima de tudo a sua amizade. A Dinamarca se submete a mim, a Noruega se curva ao meu governo e até mesmo o rei dos suecos jurou lealdade. A sorte tem me favorecido em minhas terras, mas foi o seu valor extraordinário que conquistou meu coração. Eu preferiria tê-lo como companheiro do que conquistar o seu reino. Vamos governar juntos, você e eu. Sem hesitar, o rei Edmundo, com o coração tocado pelas palavras de Canuto, aceitou graciosamente sua oferta. Assim, os 2 reis decidiram dividir o reino entre eles. Edmundo teria o controle das terras ao sul do rio Tâmisa, incluindo Essex, Anglia Oriental e a cidade de Londres, a capital. Canuto ficaria com as regiões do norte. Os 2 reis, tendo deixado de lado suas armaduras esplêndidas, se abraçaram diante de seus exércitos, seus corações unidos em paz. Como símbolo final de sua reconciliação, eles trocaram suas vestes e armas, cada um assumindo a identidade do outro. Edmundo tornou-se Canuto e Canuto tornou-se Edmundo.
Se o duelo realmente aconteceu é incerto, pois a crônica anglo-saxônica não o registra. O relato mais antigo e confiável apenas diz que os reis se encontraram, fizeram as pazes e tornaram-se irmãos juramentados. Mas a lenda sobreviveu porque capturou o significado do momento. Edmundo e Canuto lutaram um contra o outro por toda a Inglaterra, e nenhum parecia disposto a ceder. A ideia de que eles finalmente ficaram frente a frente, lâmina contra lâmina, antes de escolherem a fraternidade em vez da destruição, tornou-se uma das grandes histórias da conquista dinamarquesa. A paz que se seguiu dividiu a Inglaterra. Edmundo ficou com Wessex e Canuto ficou com Mércia e o norte. Londres reconciliou-se com o exército dinamarquês e os homens de Canuto passaram o inverno lá. A Inglaterra agora tinha 2 reis, um inglês e um dinamarquês, ligados por juramento. Mas o acordo não durou. No dia 30 de novembro do ano 1016, Edmundo Braço de Ferro morreu. A crônica anglo-saxônica diz apenas que ele morreu no dia de Santo André e foi enterrado com seu avô Edgar em Glastonbury. Histórias posteriores deram explicações mais sombrias, mas a crônica não dá detalhes. O que importava era o resultado. Quando Edmundo morreu, Cnut tornou-se rei de toda a Inglaterra. Depois que Cnut se tornou rei da Inglaterra, seu poder ainda não estava completo. Ele havia conquistado o reino mais rico do norte, mas a Dinamarca, terra de seus antepassados, ainda não era dele. Quando Sweyn Barba Bifurcada morreu no ano de 1014, o trono dinamarquês não passou para Cnut. Ele passou para seu irmão Harald. Quando Sweyn morreu, seu império foi dividido pelas circunstâncias. O exército dinamarquês na Inglaterra escolheu Canute como rei, mas os ingleses trouxeram Ethelred de volta do exílio e expulsaram Canute. Na Dinamarca, Harald, outro filho de Sweyn, tornou-se rei. Por vários anos, Cnut lutou na Inglaterra enquanto Harald governava a pátria dinamarquesa. As fontes dão poucos detalhes sobre o reinado de Harald. Ele é um dos reis obscuros desse período. Sabemos que ele era filho de Sweyn, que governou a Dinamarca após a morte do pai e que seu reinado foi curto. Parece que ele permaneceu na Dinamarca enquanto Cnut voltou para a Inglaterra e continuou a guerra contra Ethelredo e Edmundo Ironside. Portanto, o primeiro reino de Cnut foi a Inglaterra, não a Dinamarca. Mas a Dinamarca seguia importante. Por volta do ano 1018, Harald morreu. Com a morte do irmão, Cnut tornou-se o herdeiro da Dinamarca. O trono agora passou para ele, unindo o reino de seus pais com o reino que ele havia conquistado pela guerra. Esse foi o momento em que o governo de Cnut se tornou imperial. Ele deixou de ser apenas rei da Inglaterra. Ele foi rei simultaneamente da Inglaterra e Dinamarca. A crônica anglo-saxônica traz uma nota breve, mas importante. Para o ano de 1019, diz que o rei Cnut foi para a Dinamarca com 9 navios e ficou lá durante o inverno. A crônica não dá uma explicação longa. Ela não descreve as batalhas, cerimônias ou discursos, mas o significado é claro. Cnut teve que ir pessoalmente à Dinamarca. Ele teve que garantir o reino, resolver seus assuntos e se apresentar ao povo dinamarquês como seu rei. Após Cnut assumir como rei da Inglaterra e Dinamarca, um reino ainda permanecia fora do seu poder. Esse reino era a Noruega. A Noruega era governada por Olaf Haraldsson, mais tarde lembrado como Santo Olavo. Ele era um rei forte, mas também severo. Como Olaf Tryggvason antes dele, ele usou a força para fortalecer o cristianismo e a autoridade real. Ele quebrou o poder de muitos chefes locais, puniu aqueles que resistiram a ele e tentou fazer a Noruega obedecer a um só rei. Isso o tornou poderoso, mas também lhe trouxe inimigos. Muitos chefes noruegueses já estavam cansados do governo de Olaf. Alguns haviam perdido terras, outros haviam perdido influência e alguns temiam seus castigos. Outros não gostavam do quanto de autoridade ele reivindicava sobre homens que antes governavam seus próprios distritos, quase como reis. Cnut entendeu essa fraqueza. Ele não começou invadindo a Noruega apenas com a espada. Ele começou conquistando homens que estavam ao lado de Olavo. De acordo com a Heimskringla,
Knut enviou presentes, promessas e mensagens para a Noruega. Ele ofereceu riquezas aos grandes homens do país. Ele prometeu honra àqueles que o apoiassem. Ele trouxe esperança aos homens que haviam sofrido sob Olaf ou se sentiam ignorados por ele. Essa era uma das maiores habilidades de Knut como líder. Ele sabia que reinos não eram conquistados apenas por batalhas, mas também por lealdade, prata e paciência. Olaf percebeu o que estava acontecendo. Ele percebeu que o poder de Knut estava ficando forte demais. Knut agora tinha a Inglaterra ao seu lado, com sua riqueza e navios. Ele tinha a Dinamarca como sua terra natal e base. Se ele conseguisse apoio dentro da Noruega também, Olaf estaria cercado. Então Olaf fez uma aliança com Anund Jacob, o rei da Suécia. Juntos, Olaf e o rei sueco avançaram contra o poder de Knut na Dinamarca. Eles queriam atacar antes que Knut reunisse toda a sua força contra a Noruega. Isso levou à Batalha do Rio Sagrado, conhecida como Helge. Os relatos da batalha variam. A crônica anglo-saxônica diz que Knut lutou contra uma grande força da Suécia e que muitos dinamarqueses e ingleses foram perdidos. Ela afirma que os suecos mantiveram o controle do campo de batalha. Nessa versão, Knut sofreu bastante. O Heimskringla narra a história de outro modo. Diz que Olaf e Anund usaram astúcia. Eles bloquearam o rio e liberaram a água contra a frota de Knut, destruindo muitos navios e matando muitos homens. Mas a força principal de Knut sobreviveu. Olavo e Anundo conquistaram o que puderam, mas não conseguiram destruir Knut. Eles recuaram em vez de arriscar uma batalha maior. Mesmo que Knut tenha sofrido perdas, seu poder não foi abalado. Ele ainda tinha a Inglaterra e a Dinamarca. Ele era mais rico que seus inimigos. Olavo, por outro lado, estava perdendo apoio dentro da Noruega. Depois de Helge, Canute continuou seu trabalho. Ele não avançou cegamente para a Noruega. Ele esperou até que a posição de Olavo ficasse mais fraca. Mais chefes noruegueses se voltaram contra seu rei. Alguns estavam cansados de seu governo. Alguns foram comprados com os presentes de Canuto. Alguns acreditavam que Canuto lhes daria mais liberdade e honra do que Olaf havia permitido. No ano de 1028, o momento havia chegado. A crônica anglo-saxônica diz que Canuto navegou da Inglaterra para a Noruega com 50 navios, tripulados por tanes ingleses. Esse é um detalhe marcante. Canuto já não era só um rei dinamarquês com guerreiros dinamarqueses. Agora ele estava usando a força da Inglaterra para conquistar a Noruega. Seu império já começava a agir como uma única força. O Heimskringla traz o relato mais completo do norte. Knut navegou com um grande exército e avançou pela costa da Noruega. Olavo não conseguiu enfrentá-lo em batalha aberta. Muitos dos chefes haviam se afastado. Muitas pessoas estavam em dúvida. A chegada de Knut não parecia uma incursão. Parecia a chegada de um rei que já tinha aliados esperando por ele. Enquanto Knut avançava pela Noruega, os homens se submetiam a ele. Ele dava presentes. Ele confirmava os homens na posse de suas terras. Prometeu autoridade a quem se juntasse a ele. Homens que antes temiam Olaf agora viam uma chance de ascender sob Canuto. Olaf Haraldsson foi forçado a fugir. Ele deixou a Noruega e foi para o leste, exilando-se, acabando por encontrar refúgio na Rússia. Seu reinado havia desmoronado não porque lhe faltasse coragem, mas porque muitos de seu próprio povo se voltaram contra ele. Knuto não apenas o derrotou de fora, mas também enfraqueceu seu apoio internamente. Knuto então navegou até Trondheim. Lá, de acordo com a Heimskringla, ele convocou um Ting para os 8 distritos de Trondelag. Nessa assembleia, Knuto foi escolhido como rei de toda a Noruega. Esse foi o momento formal de sua vitória. Os chefes e o povo o aceitaram, e a Noruega passou a ficar sob seu domínio. Esse foi o auge do Império do Mar do Norte. Sven Barbaruiva havia iniciado o trabalho. Ele havia tomado a Dinamarca, derrotado Olaf Tryggvason em Svold e conquistado a Inglaterra antes de sua morte. Mas Canuto completou o que seu pai havia começado. Ele manteve a Inglaterra, herdou a Dinamarca e depois trouxe a Noruega sob seu domínio.
O Império do Mar do Norte havia alcançado sua máxima extensão. Inglaterra, Dinamarca e Noruega agora estavam sob uma única coroa, e Knut era o governante mais poderoso do mundo nórdico. O Império do Mar do Norte de Knut era grande demais para ser governado por uma só pessoa. Ele se estendia por muitas terras, com influência chegando a partes da Suécia e até mesmo ao mundo nórdico mais amplo. Nenhum rei poderia sentar-se em todos os salões, participar de todas as assembleias ou comandar todos os exércitos sozinho. Knut entendia isso. Seu império foi construído não apenas sobre a conquista, mas também sobre a delegação. Ele governava por meio de condes, jarls, membros da família, bispos e homens de confiança que administravam em seu nome. Depois que se tornou o único rei da Inglaterra no ano de 1016, Knut teve como primeira tarefa garantir a segurança do país. A Inglaterra foi devastada por anos de guerra. Muitos nobres ingleses morreram em Assandun, enquanto outros haviam mudado de lado mais de uma vez. Knut não podia simplesmente confiar na antiga ordem política, mas também não podia governar a Inglaterra apenas com dinamarqueses. Ele precisava dos dois povos. Ele precisava dos guerreiros dinamarqueses que o ajudaram a conquistar o reino e dos nobres ingleses que conheciam suas terras, leis e costumes. De acordo com a crônica anglo-saxônica, no ano de 1017, Knut assumiu todo o governo da Inglaterra e o dividiu em 4 grandes partes. O Essex ele guardou para si. A Anglia Oriental ele deu para Torquel, o Alto. A Mércia ele deu para Edric Streona. E a Nortúmbria ele deu para Eric Håkonsson. Essa divisão mostra como Knut governou nos primeiros anos de seu reinado. Ele colocou homens poderosos sobre as principais regiões da Inglaterra, mas manteve o Essex sob seu próprio controle direto. Isso foi importante. O Essex era o coração da antiga Casa Real inglesa. Incluía Winchester, um dos grandes centros reais do reino. Ao manter o Essex para si, Knut colocou sua própria autoridade diretamente sobre a terra de onde os reis de Wessex já haviam governado toda a Inglaterra. A Anglia Oriental foi dada a Torcal, o Alto. Torcal era um dos guerreiros mais famosos da época. Ele já havia lutado contra Etelredo, depois serviu a Etelredo e mais tarde voltou para Canuto. Ele era um líder dinamarquês, com grande autoridade militar, e Canuto confiava tanto nele que lhe deu uma das principais regiões da Inglaterra. A Anglia Oriental tinha profundas conexões escandinavas, e colocar Torquel lá fazia sentido. Ele podia assegurar a lealdade dos dinamarqueses enquanto servia ao novo rei. A Mércia foi dada a Edric Streona. Essa foi uma escolha perigosa, mas também prática. Edric havia traído ambos os lados durante as guerras. Ele havia se juntado a Knut, o abandonado, depois voltado para El e desempenhado um papel sombrio na política inglesa. Mas ele ainda era poderoso. Ele conhecia a Mércia. Ele tinha influência lá. Por pouco tempo, Knut permitiu que ele fosse útil, mas não deixou que permanecesse perigoso por muito tempo. A crônica anglo-saxônica registra que Edric foi executado por Knut no ano de 1017. Sua morte eliminou um dos homens mais traiçoeiros do reino. A Nortúmbria foi dada a Eric Håkonsson, um poderoso jarl norueguês da Casa de Lade. Essa foi outra decisão cuidadosa. A Nortúmbria ficava longe do sul e há muito tempo era difícil para os reis ingleses controlarem. Ela também tinha fortes laços escandinavos. Ao colocar Eric lá, Knut usou um homem poderoso do norte para governar uma região do norte. Eric tinha o histórico, a reputação e o séquito de guerreiros necessários para mantê-la. Com o tempo, o governo de Knut na Inglaterra mudou. A primeira divisão de 1017 não foi permanente em todos os detalhes. Alguns homens ascenderam, outros caíram. Torcal foi banido, mas depois se reconciliou com Sinud. Edric foi removido quase imediatamente. Eric acaba desaparecendo da cena política inglesa. Em seu lugar, novos homens surgiram. O mais importante deles foi Godwin. Godwin começou como um dos apoiadores de Edmundo Ironside e chegou a se tornar o Conde de Wessex. Isso foi um grande avanço.
No início, Cnut havia mantido Wessex para si mesmo, mas depois confiou a Godwin o grande condado. Godwin virou um dos homens mais influentes da Inglaterra. A ascensão dele mostra como Cnut aprendeu a governar não só como conquistador, mas também como rei inglês. Ele não confiou para sempre nos comandantes dinamarqueses. Ele elevou ingleses que eram leais a ele e os tornou pilares do seu governo. Cnut também entendeu a importância da igreja. Ele governou como um rei cristão e trabalhou para se apresentar não como um conquistador pagão, mas como um governante legítimo escolhido por Deus. Ele apoiou igrejas, honrou os santos e fez as pazes com o clero inglês. Isso foi de grande importância. A igreja deu legitimidade ao seu governo. Isso ajudou a unir dinamarqueses e ingleses sob um único reinado cristão. A peregrinação posterior de Cnut a Roma e sua carta ao povo inglês mostram o quanto ele queria ser visto como um governante cristão justo e não apenas como um rei guerreiro. A Inglaterra se tornou a parte mais rica e estável do império dele. Ela deu a Cnut prata, navios, administradores treinados e prestígio real. O seu sistema de condados, impostos, cunhagem de moedas e administração baseada em registros escritos era mais forte do que qualquer coisa na Escandinávia. Cnut usou essa força para apoiar seu governo mais amplo. De muitas maneiras, a Inglaterra se tornou o centro do Império do Mar do Norte. A Dinamarca era diferente. Era o reino ancestral de Cnut, mas ele não podia permanecer lá o tempo todo. Após a morte de seu irmão Haroldo, Cnut se tornou o rei da Dinamarca, mas ainda assim passou grande parte de seu reinado na Inglaterra. Para governar a Dinamarca, ele confiava em homens de confiança e em conexões familiares. Uma das figuras mais importantes da Dinamarca era Ulf Élfrico. Élfrico era casado com a irmã de Cnut, Estrid, o que o tornava parte da família real. Cnut confiava a ele grande autoridade na Dinamarca, e Élfrico também passou a ter vínculos com o jovem filho de Cnut, Harthacnut. Harthacnut era filho de Cnut e da rainha Emma, e Cnut claramente pretendia que ele herdasse a Dinamarca. Ao colocar Harthacnut na Dinamarca e deixar Élfrico com poder lá, Cnut estava tentando garantir a sucessão dinamarquesa enquanto governava o império mais amplo. Mas esse arranjo trazia riscos. Um rei que governa com homens poderosos deve sempre vigiá-los de perto. Élfric se tornou forte demais. Tradições posteriores afirmam que ele ajudou Harthacnut a ser aceito como rei na Dinamarca durante a ausência de Cnut. Uma ação que poderia ser vista tanto como proteção do herdeiro real, quanto como um desafio à própria autoridade de Cnut. Logo, Cnut mandou matar Élfric. Isso mostrou que nem mesmo laços familiares protegiam um homem que ameaçasse o poder do rei. A Noruega era ainda mais difícil de governar. Ele colocou Élfric Hakon Eriksson no comando. O governo de Hakon não durou muito. Após sua morte, Cnut colocou seu próprio filho, Sweyn, sobre a Noruega, com a mãe de Sweyn, Elfgifu de Northampton, como uma das principais figuras do governo. Essa era uma forma mais direta de controle real. Em vez de governar através de um antigo jarl norueguês, Cnut agora tentou governar a Noruega por meio de sua própria família. Essa decisão enfraqueceu sua posição. Sweyn era jovem e Elfgifu era impopular. O governo que trouxeram para a Noruega foi lembrado duramente na tradição posterior. Novas leis, encargos e a influência estrangeira irritaram muitos noruegueses. Os mesmos chefes que antes aceitaram Cnut porque não gostavam de Olaf Haraldsson começaram a se voltar contra o próprio regime de Cnut. Isso mostrou o perigo do império. A Noruega podia ser conquistada usando o ressentimento local, mas não podia ser mantida facilmente sob domínio estrangeiro. Em todo o império, o método de Cnut era claro. Na Inglaterra, ele governava através de grandes condes. Na Dinamarca, ele governava por meio da família, jarls e autoridade real sobre sua terra natal. Na Noruega, ele primeiro governou por meio de chefes locais e da dinastia Lade, e através de seu próprio filho e de Elfa Elfgifu. Cada reino precisava de uma forma diferente de controle. Seus próprios títulos mostram a dimensão de sua ambição.
Em sua carta ao povo inglês após sua viagem a Roma, Knut se autodenominou rei de toda a Inglaterra, Dinamarca, Noruega e parte dos suecos. Esse não era o título de um rei de uma pequena ilha. Era o título de um governante que queria que seus súditos entendessem que seu poder se estendia através dos mares do norte. Durante a maior parte de seu reinado, Knut administrou bem esse sistema. Ele removeu homens perigosos, promoveu os úteis, casou-se com Emma para legitimar seu poder na Inglaterra, criou seus filhos em diferentes partes do império e manteve as grandes rotas marítimas sob seu controle. Ele podia se mover entre os reinos quando necessário, usando a riqueza de uma terra para garantir a outra. Essa era a genialidade do governo de Knut. Ele não governava o Império do Mar do Norte como um só país. Ele governava como uma rede de reinos, unidos por navios, prata, juramentos, família e medo. O Império do Mar do Norte de Knut foi construído por meio de guerra, herança, riqueza e governo cuidadoso. Por um tempo, ele ficou unido. Inglaterra, Dinamarca e Noruega estavam sob uma única coroa, e Knut era o governante mais poderoso do mundo do norte. Mas o império dependia demais dele. Ele havia sido mantido unido por sua reputação, seu julgamento e sua habilidade de comandar lealdade através do mar. Quando ele morreu, toda a estrutura começou a enfraquecer. Knut morreu na Inglaterra no ano de 1035. O Heimskringla diz que ele morreu em 13 de novembro e foi enterrado em Winchester. Também mostra a dimensão do seu reinado. Ele governou a Dinamarca por muitos anos, a Inglaterra por quase 2 décadas e a Noruega por 7 anos. O império atingiu seu auge sob seu comando, mas não passou de forma segura para um único herdeiro. Em vez disso, começou a se dividir entre seus filhos. Essa foi a grande fraqueza da feito de Knut. Ele tinha mais de um filho, nascidos de mães diferentes, e cada um tinha direito a uma parte de sua herança. Haroldo Pé de Lebre, filho de Elfgifu de Northampton, estava na Inglaterra. Harthacnut, filho da rainha Emma, estava na Dinamarca. Sven, outro filho de Knut e Elfgifu, havia sido posto para governar a Noruega. Esses 3 homens representavam 3 partes do império, mas não conseguiram mantê-lo unido como Knut havia feito. A Noruega foi a primeira a se separar. Knut nomeou seu filho Sweyn para governar a Noruega, com Elfgifu de Northampton tendo papel importante no governo. Segundo a Heimskringla, o governo deles ficou muito impopular. Os noruegueses lembravam desse período como um governo duro, cheio de novos encargos e leis que irritavam o povo. Os chefes que antes ajudaram Knut a expulsar Olaf Haraldsson agora começaram a se arrepender do que haviam feito. No ano de 1035, Magnus, filho de Olaf Haraldsson, retornou do exílio. Magnus retornou no momento certo. Sweyn e Elfgifu eram odiados. Knut estava morto. Dinamarca e Inglaterra estavam ocupadas com questões de sucessão. Os chefes noruegueses então se voltaram para Magnus e o aceitaram como rei. Sweyn e Elfgifu foram forçados a deixar a Noruega. Com isso, o governo de Sweyn na Noruega chegou ao fim. Logo depois, o próprio Sweyn morreu. A Noruega foi o último grande reino adicionado ao domínio de Knut e foi o primeiro a deixá-lo. A Inglaterra também entrou em um período de incerteza. Quando Knut morreu, Harthacnut deveria ser o principal herdeiro. Ele era filho da rainha Emma e, através dela, ele estava ligado à antiga casa real da Inglaterra, assim como a Dinamarca. Mas ele estava na Dinamarca, enfrentando ameaças lá e incapaz de vir para a Inglaterra imediatamente. Haroldo Pé de Lebre já estava na Inglaterra e agiu rapidamente. A crônica anglo-saxônica mostra claramente a divisão. Alguns líderes queriam Harthacnut, especialmente a rainha Emma e Élfrico Godwin. Outros apoiavam Haroldo. Em uma grande reunião em Oxford, ficou acordado que Haroldo governaria o norte da Inglaterra e atuaria como governante lá, enquanto Emma ficaria com Wessex em nome de Harthacnut. Esse não foi um acordo forte, foi um compromisso, e mostrou que a Inglaterra já estava dividida.
Haroldo Pé de Lebre não ficou satisfeito com metade do poder. Com o tempo, sua posição ficou mais forte. Harthacnut ficou na Dinamarca, incapaz de atravessar o mar. O poder de Ema enfraqueceu e, no ano de 1037, Haroldo foi escolhido como rei de toda a Inglaterra, e Ema foi forçada ao exílio. O reinado de Haroldo foi curto. A crônica anglo-saxônica não o apresenta como um grande rei. Seu governo foi marcado por tensão, desconfiança e pela reivindicação de Harthacnut. Ele também está ligado a um dos atos mais sombrios do período, o cegamento e morte de Eufrido, filho de Etelredo e Ema, que havia retornado da Normandia e caído nas mãos dos ingleses. Fontes posteriores culpam Haroldo e seus apoiadores pelo crime, embora Eufrico Goduíno também seja fortemente implicado na tradição. Esse evento prejudicou a reputação de Haroldo e aprofundou a amargura entre os filhos de Canuto e os filhos de Etelredo. No ano de 1040, Haroldo morreu em Oxford. A crônica anglo-saxônica registra sua morte e diz que Harthacnut foi chamado. Haroldo governou a Inglaterra, mas não restaurou o Império de Canuto. Ele só manteve uma parte dele sob seu domínio. Harthacnut chegou agora à Inglaterra. Ele chegou antes do meio do verão de 1040 com uma grande frota. Finalmente, o filho de Canuto e Ema tornou-se rei tanto da Inglaterra quanto da Dinamarca. Por um breve momento, parte do Império do Mar do Norte foi restaurado. Dinamarca e Inglaterra voltaram a ter um só governante. Mas a Noruega já não fazia mais parte. Magnus governava lá, e o antigo Império dos Três Reinos não podia ser reconstruído. O governo de Harthacnut na Inglaterra começou mal. De acordo com a crônica anglo-saxônica, ele impôs um imposto pesado para pagar sua frota. Um fardo tão severo que homens que antes queriam que ele se tornasse rei ficaram irritados com ele. Ele também se vingou de seu meio-irmão morto. O corpo de Harold Pé de Lebre foi desenterrado, desonrado e jogado em um pântano. Esse ato chocou escritores posteriores e mostrou a amargura dentro da própria família de Cnut. Harthacnut não era como seu pai. Cnut sabia como transformar conquista em governo. Harthacnut herdou coroas, mas não a força que as mantinha unidas. Seu reinado foi curto, duro e instável. Ele trouxe Eduardo, seu meio-irmão por parte da rainha Ema, de volta da Normandia, e isso moldaria o futuro da Inglaterra. Mas o próprio Harthacnut não teve tempo de construir um governo duradouro. No ano de 1042, Harthacnut morreu de repente. A crônica anglo-saxônica traz o relato famoso. Ele estava em Lambeth, participando do banquete de Tove, o Orgulhoso, seu porta-estandarte, e Gita, filha de Osgood Clapper. Enquanto ele estava bebendo, de repente caiu no chão em uma terrível convulsão. Ele morreu pouco depois. Escritores e contadores de histórias modernos já questionaram se ele foi envenenado. É fácil entender o motivo. Ele morreu repentinamente em um banquete, cercado por rivais políticos, e sua morte abriu caminho para Eduardo, o confessor. Com a morte de Harthacnut, a linhagem masculina de Cnut chegou ao fim. Eduardo, o confessor, filho de Ethelred e Ema, tornou-se rei. Isso restaurou a antiga casa de Wessex ao trono inglês. O Império do Mar do Norte havia acabado. Seu colapso foi rápido. Cnut morreu no ano de 1035. A Noruega se separou nesse ano. Haroldo Pé de Lebre tirou a Inglaterra de Harthacnut. Harthacnut, mais tarde, reuniu a Inglaterra e a Dinamarca, mas só por 2 anos. Em 1042 ele já estava morto e o império havia acabado. Isso mostrou a verdadeira natureza do poder de Canuto. O império tinha sido impressionante, mas era algo pessoal. Ele não se tornou um estado unificado. Inglaterra, Dinamarca e Noruega mantiveram suas próprias terras, líderes e lealdades. Elas foram unidas pelo próprio Cnut, e o império era mantido unido apenas por sua genialidade. A Noruega escolheu Magnus, o filho de Santo Olaf. A Inglaterra teve Harold, depois Harthacnut e, por fim, Edward. A Dinamarca também caiu nas mãos de Magnus devido a um acordo entre ele e Harthacnut. O Império do Mar do Norte surgiu com Sweyn Forkbeard e atingiu seu auge sob o comando de Canute.
Mas após a morte de Knut, ele entrou em declínio com uma velocidade surpreendente. Em apenas 7 anos, os 3 reinos já não estavam mais unidos. O império dependia de um homem, e esse homem se foi. Ele se desfez. No entanto, ele ainda era o rei viking mais poderoso que já existiu.